E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O Zeus me mandou aqui a lista dos participantes do podcast de amanhã e que honra que vai ser poder trocar ideia com eles lá. Eu quero fazer uma prévia, um esquenta. Eu quero falar uma coisa que eu vou querer muito dizer lá. A respeito do New World, a respeito dos MMOs todos, eu quero apresentar o mito da Caverna de Platão. Se você conhece, ótimo. Mesmo que você conheça, vamos ver como que a gente aplica isso no mundo dos MMOs. Quando a gente escuta amor platônico, o amor platônico é um amor inalcançável, aquele que é impraticável e, enfim, impossível. Não sabemos se Sócrates existiu de verdade, mas eis que Platão era um cara muito foda que escrevia sobre as coisas que ele aprendia com Sócrates. Se Sócrates era um professor de verdade, ou se ele era a representação da ideia da sabedoria, não sabemos. É como se uma pessoa muito foda criasse um personagem mais foda ainda e ficasse criando diálogos a respeito desse personagem, desse mestre dele com outras pessoas, e demonstrando o conhecimento enorme dessas pessoas. Mas aí, é claro, uma coisa é eu participar do podcast do Zeus sem saber o que todo mundo vai falar, e outra coisa é eu escrever a respeito de uma pessoa muito sábia falando com uma outra pessoa qualquer. Então a probabilidade de eu no segundo personagem fazer perguntas estratégicas para que o primeiro personagem responda com maestria, expressando tudo aquilo que eu levei muito tempo para entender e para criar um personagem de uma pessoa muito sábia com um acúmulo grande de conhecimento é mais fácil. Então eu particularmente jamais saberei, mas eu tô mais aí para a ideia de que Sócrates nunca tenha existido. O diálogo da Caverna de Platão é um negócio sensacional, e é um negócio que você lê com 17 anos aí e depois você tem que ler de novo, porque é uma escrita muito difícil, muito complexa, mas é uma alegoria tão foda, mas tão foda que depois você pode sair aplicando em muitas coisas na sua vida. E você pode ver quando é que você está caindo no conto de ficar dentro da caverna. Eu estava fazendo uma busca rápida na internet e eu encontrei essa imagem aqui que eu achei sensacional. O artista desse negócio aqui, ele está muito de parabéns, porque aí a gente consegue, olhando para isso daqui, explicar de forma muito mais objetiva, muito melhor do que seria explicar desse jeito. E o que ele diz? E a gente pode explicar isso de diversas formas. Mas basicamente, você tem pessoas que nasceram e cresceram aqui. Um monte de pessoas nasceu e cresceu amarrada aqui, ó, de costas para esse muro. Então, você nasce e cresce, e ao longo do tempo você vai conhecendo o mundo. Se você não tem a oportunidade de acessar a internet, se você não tem a oportunidade de sair do seu bairro, se você não tem a oportunidade de sair da sua casa, o seu conhecimento de mundo vai ser muito limitado. E se alguém chegar para você e disser, olha, lá fora existem uns monstros, então você não pode sair daqui, a probabilidade de você que viveu sempre lá dentro, cercado com um monte de gente que também nunca saiu lá de dentro, a probabilidade de vocês todos acreditarem que lá fora tem um monte de monstros, e a probabilidade de ninguém sair é enorme. Então você fica aqui. A alegoria da caverna, ela diz que quem está aqui dentro só consegue ver projeções na parede do sol que está batendo, do sol que está batendo. Aí o sol também fora de ângulo também, né? Esse sol ele tinha que estar no mínimo para cá. O sol está batendo em determinados objetos que as pessoas estão levantando. Fausto tonto querendo criticar o artista sem perceber que aqui tem uma fogueira. Fausto é injusto. Veja, você tem o sol lá para cima, você tem aqui uma fogueira com pessoas do lado de fora dessa caverna projetando sombras, fazendo gestos ou erguendo coisas, de maneira que essa sombra ela é projetada aqui nessa parede. Você percebe que as pessoas aqui de dentro, elas têm a possibilidade de pegar a escada e de sair da caverna. Elas têm a possibilidade de subir e de saírem dessa caverna. Mas como elas sabem que lá fora existem monstros perigosos, existem coisas, criaturas muito perigosas, elas não ousam sair e elas ficam aqui acreditando. O mito da caverna acontece quando uma pessoa finalmente cria coragem e sai. E ela entende o que é que essa fogueira está fazendo com esses bonecos pequenos, esses gestos pequenos. E ela entende a visão distorcida
das pessoas que tinham antes. Isso é semelhante a você se libertar de uma seita, por exemplo, que mente para você, para extorquir o seu dinheiro. Então, quando você olha de cima e vê realmente o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam fazendo, o que você tem vontade de fazer, ou de finalmente sair e viver a sua vida, ou então de voltar aqui e dizer para as pessoas: escuta, eu acho que vocês estão enganadas, eu estive lá fora e não é assim, vem aqui para fora com a gente. A probabilidade dessas pessoas, no instinto de autopreservação, de te xingarem, de te matarem, de te agredirem, de te chamarem de traidor, de te chamarem de isca para uma traição, a probabilidade dessas pessoas não aceitarem o que você tem para oferecer é muito grande. Lembrei daquele do Midnight Gospel, daquela comida que você faz pro vizinho e aí ele acha horrível, mas aí quando alguém vem com uma comida para você, você também não quer. Então, diga-se de passagem, quem está fora desse cenário político de hoje, polarizado, tá aqui, né? Tá aqui. Esse daqui é o Lula, esse daqui é o Bolsonaro, esse daqui, e assim, um chamando de mito, o outro chamando de pai dos pobres, o outro chamando de... E aí você tem uma guerra entre os dois, quando na verdade são grandes famílias de muito poder e de muito dinheiro que estão financiando a campanha dos dois. Então, meio que independente de quem ganhe, o que vai acontecer vai ser basicamente a mesma coisa. A edição do PET, o que vai sair nas leis, a maneira como o jogo acontece, os bancos que serão favorecidos, as famílias acionistas dos bancos que serão favorecidos serão as mesmas, enquanto as pessoas aqui elas ficam na merda lutando e elas têm certeza absoluta de que a culpa é do Bolsonaro, ou de que a culpa é do Lula, ou de que a culpa é de alguém, mas que o dia que a gente conseguir tirar esse cara daqui, aí vai ser diferente. Então isso tudo se aplica. Aí se você chega falando: pessoal, vocês estão perdendo tempo, na verdade vocês estão xingando, vocês estão defendendo político, vocês estão atacando político, vocês estão mirando no lado errado. A gente tem que descobrir as famílias que estão editando o PET aí. Vocês têm que ver quem é que está controlando e precisa entender as leis que estão sendo votadas e as reformas que estão sendo aprovadas. Que você é um isentão que fala merda. Um isentão que fala merda e que não sabe o que está acontecendo. Então a probabilidade de você ser escrachado quando você tenta jogar luz aqui sobre essas pessoas é de você se lascar. E aí você fala: o que isso tem a ver com o podcast de amanhã? Nada, porque eu me perdi completamente aqui. Mas além de você, com essa alegoria, conseguir falar claramente sobre o cenário político brasileiro, você também consegue falar sobre amores platônicos. E o que é amor platônico? Amor platônico imagina que você, uma vez, rapaz, você conheceu uma menina, e que beijo gostoso que ela tinha, porque que boca gostosa que ela tinha, mas ela tinha os olhos vesgos. Aí você falou: não aguento mais olho vesgo. Aí você pegou uma menina de olhos verdes, lindos, com cílios perfeitos, com sobrancelhas perfeitas, e a boca dela era fina, sem graça, o beijo dela era sem graça, o corpo dela era sem graça. Você falou: não dá pra viver desse jeito, eu vou atrás de uma mulher com um corpão. Aí ela era vesga e a boca dela era fina e o beijo dela era sem graça. Aí você fala: não, cara, não é possível. Por quê? Porque você que está lidando com pessoas de verdade, você fala: não, isso daqui deve estar sendo projetado, isso daqui deve ser um biscoito mal feito de uma forma que eu sei que existe. Então um dia eu estarei caminhando pelas colinas e andando pelos campos e eu encontrarei uma mulher que tem os olhos do jeito que eu quero, que tem a boca do jeito que eu quero, que tem o corpo do jeito que eu quero. E você acha que, na verdade, a sua infelicidade é a culpa da falha que está no outro. Por quê? Porque você acredita num ideal platônico. Rapaz, não seja tonto. Não seja tonto. O dia que você encontrar essa mulher, ela vai olhar pra você e vai falar: puta, como você é feio. E ela vai virar as costas pra você e vai ver a vida dela. Então o que acontece é que nós, seres humanos, nós temos grandes expectativas. A gente quer o relacionamento exatamente do jeito que a gente planejou. A gente quer exatamente do jeito que idealizou. Só que as pessoas, elas não são do jeito que a gente idealizou. As pessoas são quem elas são. E quando você conhece uma pessoa, você tem que fazer de tudo para aproveitar a oportunidade de conhecê-la. Só que as pessoas, na ânsia de terem as suas expectativas satisfeitas, elas abrem a mão da oportunidade de conhecerem as pessoas de verdade da forma como elas são. E elas abrem a mão da oportunidade de que elas têm de descobrirem se elas seriam felizes com a pessoa com aquelas características. Então é muito natural que no começo da vida você seja muito platônico, no sentido de uma hora eu vou encontrar essa pessoa, e chega uma hora, não é que você começa a se contentar com pouco, mas é que você começa a se conhecer tão bem que você sabe exatamente aquilo que você quer. Aí você encontra uma pessoa com perfeições e imperfeições, e aí você descobre que aquele conjunto de qualidades e defeitos é exatamente aquilo que você procura por ser compatível com você, para você seguir a sua vida adiante.
E aí talvez nesse momento você seja feliz. Enquanto você estiver buscando por perfeição, você está muito lascado e você será uma pessoa amarga. Amarga. Sabe gente que fala mal de todo mundo? Tem gente que fala mal de todo mundo e essa pessoa que fala mal de todo mundo é extremamente amarga porque ela é infeliz com tudo e ela é infeliz porque ela tem expectativas tão grandes que ela jamais será correspondida. Então, quando uma pessoa diz pra mim, eu nunca encontrei uma pessoa do jeito que eu quero, eu olho pra ela com convicção e eu digo, se você não mudar, você nunca encontrará. Porque a culpa não está nas pessoas de não serem do jeito que você quer. Do jeito que você quer. Aí você me pergunta, porra, você se perdeu de novo, Fausto. O que isso tem a ver com o podcast dos Zeus? Tem tudo a ver com o podcast dos Zeus, porque o BDO tem umas coisas maravilhosas nele, o WoW tem coisas maravilhosas nele, o Albion tem coisas simpáticas nele. Meu Deus, como isso é injusto, o Albion é legal em muitas coisas. EVE é um jogo maravilhoso. Quando você pega o Elder Scrolls Online, é fantástico esse jogo. Quase saiu um legal aqui, mas é um legal fantástico. Quando você olha para o Guild Wars, é um jogo muito legal também. Só que o que você está fazendo? Você está lidando com jogos que têm as suas particularidades, peculiaridades, características, e nenhum deles jamais será exatamente aquilo que você quer. Porque muito provavelmente o que você quer é um jogo exatamente do seu jeito, no qual você se destaque exatamente do jeito que você acha que dá, e que você seja melhor que os outros exatamente do jeito que você acha que você consegue. E lamento muito explicar para vocês que não. Se você acha que você tem tudo para fazer uma pessoa feliz, é porque você enxerga o mundo a partir da sua perspectiva. E uma pessoa que tivesse, se caso isso fosse possível, uma pessoa que tivesse a sua perspectiva, ela talvez fosse feliz com você, ou não, talvez ela falasse, nossa, que chato essa mesmice e esse excesso de compatibilidade, talvez uma pessoa com pequenas diferenças talvez fosse melhor. Entende o que eu quero dizer? Então, se você encontrar exatamente o jogo exatamente do jeito que você quer pra você se divertir, então você tem que jogar nele seja ruim pra cacete, aí você fala, porra, não, é porque tem alguma coisa errada. E pasme, às vezes você tem um amor platônico que você projeta numa pessoa de verdade, todas aquelas coisas que você fantasiou na sua cabeça. Então você pega sei lá, uma mulher e projeta nela e fala, você é dócil, você é amável, você é inteligente, você é carinhosa, você é tudo do jeito que eu queria. Aí você começa a namorar e essa pessoa te dá bola, ela te dá a oportunidade, e aí não dá uma semana, você tá deprimido, triste, por quê? Porque essa pessoa ela tem erros, ela pisa na bola, ela tem falhas, ela te irrita. E aí, é um problema a pessoa fazer coisas que te irritem? Não. É um problema você ser tão inocente, mas tão inocente, de achar que você teria um relacionamento com uma pessoa por quem você se apaixonou e que ela não te traria problemas, insatisfações, desapontamentos, frustrações, decepções de todo tipo, de toda a natureza. Então, quando você começa a repetir aquela típica frase do tipo, você me decepcionou, tô muito decepcionada com você, é porque a culpa é sua, quem criou expectativas foi você. E é claro, não tem que ficar eu me metendo no relacionamento de cada um, mas o que eu quero dizer é que as pessoas elas criam expectativas e depois elas falam, não, o jogo é uma bosta. O jogo é uma bosta. Então, será que a pessoa que fala que o jogo é uma bosta ou que o jogo é maravilhoso, será que ela tá falando do jogo de verdade, que na verdade é esse bonequinho aqui? Ou será que ele está fazendo, ou será que ele está tratando da expectativa que ele tinha em relação a isso e tratando da projeção que ele fez em cima do jogo? Amanhã falaremos bastante sobre expectativas e frustrações e decepções, desapontamentos ou erros e acertos, mas eu quero que fique registrado aqui no meu canal com tempo, porque eu não vou ter tempo de explanar desse jeito assim, ininterruptamente no podcast, o quanto as nossas expectativas elas podem ser prejudiciais na nossa análise correta do produto. Então perceba, eu estou fascinado com o New World. Agora sim, ele tem um monte de coisa ruim, é claro que ele tem um monte de coisa ruim. Ele tem um monte de defeito, sim, só que quando você analisa a natureza dele pode ser muito bem escalável. Se a empresa vai chegar nas vias de fato de conseguir escalar esse jogo lá na frente, não tem como saber. A gente só teve uma prévia do comecinho ali.
Como assim? Salva um vídeo que eu vi de um cara espetacular, que ele tirou o set e saiu correndo com os amigos dele, que nem um desesperado, fazendo acampamento nos lugares avançados e tentando ver os mobs do late game. Tirando esse cara que foi sensacional na iniciativa dele e que deu pra gente vislumbrar como vai ser o late game do jogo. Tudo que a gente teve acesso aqui é o começo. Né? Então o final ele não está tão trabalhado desse jeito. Nós não sabemos como serão as DGs, nós não sabemos como serão os equipamentos finais, nós não sabemos o que é um monte de coisa. E o jogo ele está numa fase de testes que são extremamente necessários para eles justamente terem um feedback, para eles saberem o que funciona e o que não funciona, quais as percepções dos jogadores. E esses caras da empresa, eles não precisam perguntar diretamente para você. Eles estão aí jogando junto e eles estão acompanhando os fóruns, e eles estão vendo as comunidades, eles estão vendo as reações. E uma empresa que corre esse risco de mostrar um jogo inacabado para coletar o máximo de dados possíveis, para continuar trabalhando na ideia que teve, uma hora esse produto sai. Eu acho que assim, ficar tenso demais esperando que esse jogo saia logo pode ser um tiro no pé, porque ele pode sair logo e incompleto. Teve um jogo aí, cara, que estava para ser lançado na época do BDO, e que a comunidade colocou tanta pressão, mas tanta pressão que o jogo abriu cheio de bug. Teve cara que perdeu coisa que estava no armazém por conta de bug, teve cara que perdeu peça que estava no inventário por causa de bug. Não é esse tipo de coisa que a gente quer. Aquele negócio do mob travar, de você travar fazendo a mecânica, isso daí acontece na fase de desenvolvimento. Agora, existem outras coisas muito mais importantes que se descobrem em testes como esse que estão sendo feitos agora, que a gente precisa levar em consideração. Na verdade, eu me perdi, acabei nem falando da alegoria direito e nem falando do jogo da maneira como eu gostaria que fosse. Mas perceba, na grande parte das avaliações que eu escuto as pessoas falando assim: mas é porque esse jogo ele pretende ser igual ao Albion, mas ele quer roubar os caras do WoW, ele quer tirar os jogadores que tem essa mecânica, mas ele falha porque ele não tem a mecânica lá do outro jogo. Isso daí é a mesma coisa do seu amigo arrumar uma namorada e você ficar falando assim: então, mas é porque ela tem o olho de fulana, mas a boca dela é de ciclana. Aí é zoado, né? Porque a bunda dela é de não sei quem. Você tá sendo chato, cara. Você tá sendo chato porque a única coisa que você tem que ver é a namorada é do teu amigo, não era nem pra você estar opinando nela. Agora, a respeito, você tem que escutar o que é o jogo pro seu amigo e o que é o jogo pra você. O jogo pra você pode ser maravilhoso por determinados fatores, e pro seu amigo pode ser uma bosta exatamente por esses mesmos fatores. Que bom que cada um tem a sua namorada e cada um tem a sua cópia do jogo, cada um tem a sua aqui e cada um vai jogar a sua maneira. Agora, o que é legal? O legal é eu ter amigos que gostam de fazer dungeons, que gostam de explorar o mapa em grupo, e ter outros que gostam de fazer outras atividades em grupo, e eu me misturar com eles para fazer as respectivas atividades que eles gostam, porque eu também gosto. O jogo ele não precisa ser melhor em tudo e ele não precisa desbancar todos os outros. Assim como ser a mais bonita do planeta não é pré-requisito para que uma pessoa possa namorar com você. Até porque se ela fosse, ela não ia te querer. Desculpa ser sincero. Esse jogo que vocês querem, vocês avaliadores tóxicos dos MMOs existentes, o jogo que vocês querem não existe e não vai existir. É por isso que continuações de séries que nos apaixonaram sempre, invariavelmente, frustram. Vê aí a retomada do Star Wars. Imagina se a gente tiver uma retomada do Senhor dos Anéis, o tamanho de merda que os novos desenvolvedores vão ter que escutar dos fãs. Por quê? Porque cada um absorveu os livros e cada um absorveu os filmes à sua própria maneira. E cada um tem a sua maneira de enxergar a projeção dessa obra, e cada um enxerga e tem o seu vislumbre da continuação perfeita que essa história teria. Quando vem alguém e joga uma coisa de verdade, quando vem um cara e joga uma continuação de Star Wars de verdade no teu colo, você compara com tudo aquilo que poderia ser de acordo com a sua expectativa e conversa com seu amigo que fala sobre tudo que poderia ser de acordo com a perspectiva dele, e o filme que saiu de verdade saiu diferente dos três, logo vocês dois concordam que é uma bosta. Então, por que não ficar desapegado dessa expectativa do que a gente gostaria que fosse, e analisar objetivamente o que é que a gente tem e descrever de forma objetiva o que é que a gente está vendo, para reunir conosco as pessoas que gostam desse modelo. E caso não seja o nosso modelo, a gente nem chama, a gente simplesmente cai fora. Que tal a gente avaliar o jogo
dessa forma. Me digam aí o que vocês pensam.